Olá, o TCE na TV está no ar e neste momento é transmitido simultaneamente pela internet através das rádios web da Corte Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja os destaques desta edição. Secretário-Geral do Tribunal de Contas da União, em Sergipe, faz visita à presidente do TCE, Maria Isabel Nabuco Dávila, para falar sobre a rede de controle da gestão pública. Representantes da sociedade, o trabalho de fiscalização e controle dos conselheiros do TCE no julgamento dos processos apreciados na Corte Sergipana. E ainda, no quadro Entrevista, a convidada da repórter Isabelle Araújo é a representante da OAB no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Glícia Salmeron. Agora, no TCE, na TV. Olá, o TCE na TV de hoje começa com a preocupação do Tribunal de Contas do Estado na capacitação dos servidores. Afinal, profissionais bem preparados é sinônimo de excelência dos serviços prestados à sociedade. A Escola de Contas José Amado Nascimento vai realizar esse mês o curso sobre o Sistema de Auditoria Pública, o SISAP, que constitui um banco de dados com informações orçamentárias, financeiras, contábeis e administrativas dos órgãos sob jurisdição do TCE. O sistema de coleta de dados que todo gestor, todos os órgãos jurisdicionados do Tribunal de Contas precisam saber para poder prestar contas ao tribunal. Então esse curso já foi realizado pela Escola de Contas há algum tempo, mas eu acredito que a mudança de servidores fez com que os órgãos precisassem de um maior treinamento desses novos. O objetivo principal é capacitar os servidores sobre as informações do SISAP, fazendo com que elas fiquem mais consistentes durante o desenvolvimento dos trabalhos, além da questão de orientar quanto ao procedimento da despesa pública. Nós estamos abrindo nos dias 22 e 23, agora de março, das 8 às 12 horas, esse curso de treinamento para esses servidores. E aí a gente convida as empresas, as empresas públicas, as autarquias, prefeituras, câmaras, os órgãos jurisdicionados que precisam treinar seus servidores no SISAP, que enviem para a gente uma solicitação através de ofício e a gente vai disponibilizar essas vagas. Em instantes, presidente do TCE, conselheira Maria Isabel Nabuco Dávila, recebe a visita do secretário-geral do TCU em Sergipe. E ainda, o balanço semanal dos processos julgados nas sessões das câmaras e do Pleno. Eu volto em um minuto. Aracaju, 156 anos. Uma homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. E depois da homenagem do TCE de Sergipe pelos 156 anos de Aracaju, a gente volta do intervalo com mais notícias que estiveram em destaque na Corte Sergipana. Entre elas, a visita do secretário-geral do TCU à presidente do Tribunal de Contas do Estado, Maria Isabel Nabuco Dávila. Vamos ao giro de informações. A nova presidente do Tribunal de Contas, Maria Isabel Carvalho Nabuco Dávila, recebeu para uma visita de cortesia o secretário-geral do Tribunal de Contas da União em Sergipe, Adriano César Souza. A gente veio falar sobre a rede de controle, que é integrado por diversos órgãos de fiscalização, de combate à corrupção, de controle da gestão pública como um todo. Então a gente veio passar para ela os trabalhos que já têm sido desenvolvidos ao longo da rede e da existência da rede, que foi fundada, digamos assim, 18 de setembro de 2009. E de lá para cá já tivemos várias reuniões, vários encontros e trabalhos desenvolvidos com os parceiros integrantes da rede. O auditor Luiz Augusto Ribeiro será o próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A confirmação veio esta semana, quando seu nome foi aprovado na Assembleia Legislativa após sabatina realizada pelos deputados.
Antes de ser submetido à sabatina, o auditor havia sido escolhido pelo governador Marcelo Deda. A vaga reservada aos auditores é oriunda da aposentadoria do conselheiro Heráclito Hollenberg. A solenidade de posse já está programada para o próximo dia 28, às 17 horas, no auditório da Corte de Contas. A doutora Maria Isabel Nabuco Dávila, presidente do Tribunal de Contas do Estado. A presidente do Tribunal de Contas, a conselheira Maria Isabel Carvalho Nabuco Dávila, foi uma das homenageadas em um evento promovido pela Procuradoria-Geral do Estado, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A conselheira, ela é uma mulher, sem dúvida nenhuma, de um destaque enorme na nossa sociedade, né? E ela, em especial, não poderia deixar de ser lembrada por nós por dois motivos. Uma, por hoje ela ocupar um espaço que, assim, poucas mulheres conseguiram ocupar dentro do Estado de Sergipe, né? Ela é presidente do Tribunal de Contas do Estado. Uma mulher forte, né? Uma mulher guerreira, que tem uma posição muito marcante desde sempre. E chegou a hora de divulgarmos o balanço semanal do julgamento dos processos apreciados esta semana pelos conselheiros do TCE na Corte Sergipana. Isabelle Araújo. Reunido nas sessões das câmaras desta semana, o colegiado do TCE proferiu o julgamento de 47 processos. Na sessão da primeira Câmara, realizada na terça-feira, dia 15, foram julgados 25 processos. Dentre pensões previdenciárias, agravo de instrumento, processos de imposição de multa, aposentadorias e reforma. Já na segunda Câmara, realizada na quarta, dia 16, 22 processos foram votados, a exemplo de relatórios de inspeção, pensões previdenciárias, agravos de instrumento, aposentadorias, transferência para reserva remunerada e imposição de multa. No início da sessão, o conselheiro Reinaldo Moura, responsável pela área da Prefeitura de Aracaju, disse que os técnicos de sua coordenadoria vão começar a fiscalização do processo licitatório com as empresas responsáveis pela instalação de radares eletrônicos. Aproveitar para comunicar aos conselheiros e ao procurador Sérgio Montealegre as providências que já estamos adotando em relação a esse tema que tem sido o principal de toda a imprensa do Estado de Sergipe, repercutindo uma matéria da imprensa nacional. Me cumpre agora é aguardar o resultado das providências já determinadas por Vossa Excelência e torcer para que o encaminhamento das soluções se faça tão urgente quanto Vossa Excelência deseja. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber o resultado dos julgamentos com mais detalhes, é só acessar o site www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Veja daqui a pouco uma entrevista especial com a representante da OAB em Sergipe no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Glícia Salmeron. Você vê aí imagens do coral do TCE, Contas em Cantos. Não sai daí, eu volto já. Aracaju, 156 anos. Uma homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. E hoje, no quadro Entrevista, a convidada da repórter Isabelle Araújo é advogada e representante da OAB Sergipe no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Glícia Salmeron. No bate-papo, Glícia falou dos desafios e as ações desenvolvidas para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes na atual conjuntura da sociedade.
Acompanhe. Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe e representante da OAB Federal no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Glícia Salmeron é a nossa entrevistada de hoje. Olá, Glícia, como vai? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Como a senhora avalia a atual situação do trabalho infantil no Estado? Veja bem, o trabalho infantil ainda é um dos grandes desafios a ser vencido no nosso Brasil e também no nosso Estado. Uma pesquisa que sempre é feita, né, pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, vem trabalhando continuamente, de forma acirrada, para que haja a redução do trabalho infantil em nosso país. E no estado de Sergipe, o que a gente tem como quadro, que a gente vê nas nossas ruas, e principalmente para que a sociedade fique alerta e participe, e que seja parceira na redução do trabalho infantil, é com relação àquelas crianças que ficam nos semáforos das nossas cidades, e principalmente na nossa capital. Então, aquilo é trabalho infantil. Além disso, o índice de crianças que trabalham no campo ainda é também um grande desafio. Então, o trabalho infantil no nosso estado é fruto ainda da falta de conhecimento, muitas vezes, da sociedade, nosso, que fazemos a classe média, inclusive, para que digamos não àquela criança que pede um dinheirinho no semáforo. Porque aquilo é exploração de crianças e adolescentes, aquilo é trabalho infantil. As crianças abrigadas geralmente entram e saem dos abrigos com quantos anos? O caso dessas crianças que vão para os abrigos, na sua maioria, numa faixa etária, né, de 0 a 7 anos, de até 14, 13 anos, e elas só podem ficar lá até os 18 anos. Com 18 anos ela tem que sair do abrigo, né? A gente ainda é muito forte essa terminologia abrigo, então a gente ainda não consegue falar entidade de acolhimento, né? E alguns ainda dizem orfanato, né? Aqueles que não conhecem a política da infância. E aí você tem, numa realidade hoje, um incentivo, né, que parte, inclusive, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que tem uma coordenação, né, comandada hoje pela juíza doutora Vânia Barros. Tem também a vara de proteção, que é a 16ª vara, onde a doutora Rosa, junto com as promotoras da infância e a coordenação da infância do Ministério Público, né, tendo à frente hoje, na vara da infância, a doutora Liliana, a coordenadoria da infância do Ministério Público, a doutora Miriam Tereza, tem se feito um trabalho, inclusive mutirões, para que essas crianças e esses adolescentes saiam dos abrigos e voltem, retornem para suas famílias. Só que esse trabalho, ele depende da responsabilidade também do gestor, ou seja, dos prefeitos, porque a maioria dessas crianças não são da capital, são inclusive de cidades circunvizinhas, tá, da Grande Aracaju, e é preciso que se trabalhe uma política preventiva nesses municípios. Então, hoje você tem uma política de assistência social sendo implantada, onde a gente está trabalhando a descentralização dessa política a nível do Estado e que os municípios assumam, né, as suas crianças e seus adolescentes e trabalhem com o fortalecimento das famílias para que elas não sejam violentadas. E a maioria dessas crianças e adolescentes que estão nos abrigos, elas não estão porque são órfãs, elas estão porque sofrem violência doméstica. Como elas são tratadas por essas instituições? Veja, o tratamento que elas devem ter nas instituições é o tratamento que você teria, que nós teríamos, né, que dar aos nossos filhos. Ou seja, ela não tem que ser tratada, né, diferentemente de qualquer outra criança. Ela tem que, ao necessitar de um médico ir ao posto de saúde ser levada, né, pelo guardião do abrigo,
né, e por aqueles profissionais que trabalham no abrigo. Ela tem que frequentar a escola do bairro, ela tem que, né, tem que ser feito um trabalho para que se interaja a comunidade com aquelas crianças que vivem nos abrigos, mas infelizmente ainda temos, né, o preconceito como uma das piores formas de se trabalhar e de se avançar nesse tratamento que deve ser dado àquelas crianças que vivem nos abrigos. Por isso que eu acho que é muito importante, sabe, que o Tribunal de Contas tenha esse tema hoje, né, pautado, para que nós possamos, de fato, ter vários órgãos reunidos, né, e fortalecidos no sentido de conhecer essa realidade, porque cuidando dessas gerações, nós estamos cuidando do futuro desse país. Qual a importância do CONANDA nesse sentido? O CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ele trabalha, ele formula e delibera toda a política pública voltada para a área da criança e do adolescente, a nível nacional. Por isso que na sua composição você vai ter as entidades da sociedade civil, e a OAB tem cadeira no CONANDA, ela faz parte do CONANDA enquanto sociedade civil, e você tem na sua Constituição os ministérios e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. E como a senhora vê o papel do Tribunal de Contas de Sergipe nesse sentido? Eu acho que é importantíssimo o papel do Tribunal de Contas no Estado de Sergipe para que nós tenhamos Conselho dos Direitos, conselhos tutelares e principalmente a política da infância implantada. Porque uma das grandes dificuldades que existem hoje a nível de Brasil e a nível de Sergipe é exatamente que os nossos gestores municipais compreendam o seu papel. E o Tribunal de Contas, ele pode fundamentalmente, né, cobrar isso dos municípios. Eu gostaria de agradecer aqui a sua participação no TCE na TV. Eu gostaria só de concluir a minha fala dizendo o seguinte: tem uma frase de uma musiquinha que eles fizeram que diz o seguinte: se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo. Então, que a gente guarde isso no nosso coração e na nossa memória e que reflitamos, né, sempre que alguma criança estiver perto de nós e que, de certa forma, ela precisa ter os seus direitos assegurados. E o TCE na TV fica por aqui, mas a gente convida você a rever o programa em nossa página na internet. É só acessar o site www.tce.se.gov.br. Outras opções é pelas rádios web da Corte Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre em 2 horários, ao meio-dia e às 6 da tarde. Obrigado mais uma vez pela companhia e até a próxima semana.